O cheiro acre de antisséptico pairava no ar frio do quarto de hospital, misturando-se ao som rítmico e constante do monitor cardíaco ao lado da cama. Isabela respirou fundo, sentindo o ardor em seus pulmões exaustos, enquanto seus olhos cansados encaravam o papel em suas mãos trêmulas. O diagnóstico médico não deixava espaço para qualquer dúvida, confirmando algo que mudaria sua vida para sempre. Ela estava grávida. Uma nova vida começava a florescer em seu ventre, justamente quando seu corpo parecia ceder ao colapso físico e mental, após anos de dedicação, cega a um casamento sem afeto verdadeiro. Enquanto acariciava o ventre ainda plano com uma ternura instintiva, a mente de Isabela viajava para o homem que deveria estar ali ao seu lado neste momento crucial. Lucas, seu marido, estava ausente como sempre, ocupado com reuniões de negócios superficiais ou bajulando investidores. Durante os últimos 3 anos, ela sacrificou sua juventude, sua saúde e sua carreira brilhante para atuar como a força silenciosa por trás do sucesso da empresa familiar. O resultado das noites sem dormir e do estresse contínuo era simplesmente esta cama fria, uma ironia amarga que a fazia sorrir tristemente. A porta do quarto foi repentinamente escancarada com um estrondo violento, interrompendo abruptamente os pensamentos íntimos da jovem mulher. Dona Beatriz, sua sogra, entrou marchando com passos firmes e autoritários, exibindo uma postura de desprezo absoluto que gelava o ambiente. A matriarca vestia um elegante traje de grife impecável, exibindo joias brilhantes que contrastavam de forma cruel com a fragilidade da paciente internada. Logo atrás dela, caminhava um homem de terno escuro com uma maleta de couro nas mãos, claramente um advogado da família pronto para executar alguma manobra jurídica implacável e fria contra a nora indesejada. Isabela escondeu rapidamente o exame sob o cobertor branco, antes que os invasores pudessem notar qualquer detalhe sobre sua gravidez. Beatriz parou ao pé da cama, olhando para a nora com um misto de nojo e impaciência visível em seus olhos duros, sem pronunciar uma única palavra de conforto ou perguntar sobre o estado de saúde da mulher que quase morreu de exaustão. A matriarca sinalizou com a mão. O advogado prontamente abriu a maleta, retirou um maço de documentos espessos e os jogou de forma desdenhosa sobre as pernas fracas de Isabela. Assine isso imediatamente e poupe nosso tempo precioso com dramas inúteis, ordenou Beatriz com uma voz metálica e cortante que ecoou pelo quarto. O documento era um acordo de divórcio unilateral, exigindo que Isabela abrisse mão de todos os bens materiais e ações da empresa familiar. A velha mulher cruzou os braços sobre o peito orgulhoso, acrescentando que Lucas finalmente encontrou uma mulher digna de seu status social. Uma jovem herdeira bilionária estava pronta para assumir o lugar de esposa, trazendo alianças financeiras reais que uma órfã sem linhagem nobre jamais poderia oferecer à família. Em vez das lágrimas histéricas e das súplicas patéticas que a sogra claramente esperava presenciar, um silêncio absolutamente denso e pesado preencheu o espaço. Isabela pegou o papel com dedos notavelmente calmos, examinando as cláusulas abusivas que a destituíam de tudo pelo que havia trabalhado arduamente. O homem que jurou amar, lá na saúde e na doença, nem sequer teve a decência ou a coragem de encarar, lá pessoalmente neste momento final, a dor lancinante da traição inicial. Rapidamente se transformou em uma clareza mental afiada e fria, dissolvendo qualquer ilusão restante sobre o caráter daquela família desprezível e cruel. Você não tem escolha além de assinar imediatamente este documento, continuou Beatriz, interpretando o silêncio calculista da nora como pura submissão e medo. O advogado tirou uma caneta tinteiro dourada do bolso interno do paletó e a estendeu em direção à cama com um olhar gélido. Se você decidir causar problemas ou tentar arrastar este divórcio pelos tribunais, eu garanto que destruirei sua reputação no mundo corporativo para sempre. Você sairá desta cidade sem um único centavo no bolso e será tratada como a aproveitadora barata que sempre soubemos ser. Um sorriso lento, enigmático e perigosamente sereno desenhou-se nos lábios pálidos de Isabela, causando um leve desconforto na postura rígida da velha senhora. Ela aceitou a caneta dourada sem hesitar por um único segundo,
segurando-a firmemente com seus dedos ágeis e perfeitamente controlados, sob pressão. Aquele pedaço de papel não era uma sentença de morte ou uma humilhação terrível, mas sim o seu passaporte dourado para a liberdade absoluta. Ela não precisava da riqueza decadente daquela família amaldiçoada, pois sabia perfeitamente que o verdadeiro motor por trás de todo aquele sucesso financeiro era apenas ela mesma. Com traços rápidos e inegavelmente elegantes, a jovem assinou seu nome nas linhas indicadas, abrindo mão formalmente do sobrenome de casada que agora desprezava. O som da ponta metálica arranhando o papel grosso ecoou como o rompimento definitivo das correntes invisíveis que aprenderam durante anos sombrios. Terminado o ato, ela devolveu os documentos e a caneta ao advogado estupefato, que claramente esperava uma batalha judicial longa e muito mais desgastante. Você conseguiu exatamente o que queria, Dona Beatriz, declarou Isabela com uma voz incrivelmente suave, mas que carregava o peso de uma lâmina de aço. Leve seus papéis sujos daqui e diga ao seu filho medroso que lhe desejo muita sorte com a nova esposa rica e supostamente perfeita. Vocês finalmente estão livres da minha presença incômoda, e eu estou maravilhada por estar me livrando desse fardo tóxico que quase me destruiu. Contudo, saibam que as consequências das escolhas covardes de Lucas não tardarão a alcançar as fundações daquela empresa que eu mesma ergui do nada. A velha matriarca riu com desdém sonoro, pegando os documentos assinados, como se estivesse segurando um troféu brilhante conquistado em uma batalha incrivelmente difícil e grandiosa. Você não passa de uma garota arrogante e delirante que não entende absolutamente nada sobre como o verdadeiro mundo dos negócios e do poder funciona. Aprenda o seu lugar medíocre e desapareça para sempre de nossas vidas maravilhosas. Cuspiu a sogra com um veneno palpável escorrendo de suas palavras. Sem perder mais tempo, Beatriz virou as costas arrogantemente e saiu marchando pelo corredor do hospital, seguida de perto pelo seu leal cão de guarda engravatado. A porta se fechou com um baque surdo, deixando Isabela novamente sozinha naquele quarto frio, mas agora preenchida por uma energia renovada. A solidão do quarto não a oprimia mais, sendo substituída por uma imensa sensação de paz que ela não experimentava há um longo tempo. Isabela levou novamente as mãos ao ventre protetoramente, sentindo uma conexão profunda e inabalável com a pequena vida que agora crescia secretamente ali dentro. Eles não sabem de você, meu pequeno tesouro, e jamais saberão sobre sua existência até que seja o momento perfeitamente adequado para todos nós. Você será apenas meu, criado com todo o amor e proteção que aquela família amarga e egoísta jamais seria capaz de proporcionar a uma criança. A memória dos relatórios financeiros meticulosos, que ela elaborou durante madrugadas infindáveis, cruzou sua mente brilhante como um filme projetado em alta velocidade. Lucas era o rosto carismático da corporação, estampando capas de revistas, mas era a genialidade estratégica dela, que evitava a falência iminente a cada trimestre. Ela estruturou fusões complexas, mitigou riscos gigantescos e construiu alianças corporativas valiosas, enquanto ele colhia os aplausos e os louros de um trabalho alheio. Agora, sem sua mente arquitetando as defesas, aquele império de cartas desabaria inevitavelmente sob o peso da própria incompetência desastrosa da família arrogante que a havia rejeitado. Sendo uma mulher de origem humilde e órfã desde cedo, Isabela aprendeu da maneira mais dura que o mundo devora os fracos e desavisados. Ela precisou lutar ferozmente por cada bolsa de estudos, cada oportunidade de estágio e cada promoção alcançada com suor em um ambiente dominado por homens. O amor por Lucas havia sido seu único ponto cego, uma fraqueza temporária que a fez acreditar em promessas vazias e contos de fadas modernos. No entanto, aquela assinatura no documento de divórcio marcou o fim absoluto da garota ingênua e o renascimento de uma estrategista fria e muito implacável. Ignorando as ordens médicas rigorosas sobre repouso absoluto, ela afastou os cobertores brancos e sentou-se na beira da cama, com uma determinação inabalável. O corpo ainda protestava com dores agudas devido à exaustão recente,
mas sua vontade de ferro sobrepujava qualquer fraqueza física que tentasse paralisar. Ela mesma arrancou o acesso intravenoso do braço, com um movimento rápido e firme, estancando a pequena gota de sangue com um chumaço de algodão. Era hora de partir, de apagar seus rastros completamente e de começar a pavimentar o longo caminho rumo à sua inevitável e gloriosa ascensão profissional futura. Isabela caminhou até o pequeno armário do hospital e vestiu suas próprias roupas, substituindo a camisola humilhante de paciente por um traje simples e digno. Ao encarar seu reflexo no espelho do banheiro, ela não viu uma vítima fragilizada e destruída pelo abandono cruel de uma família supostamente poderosa. Ela viu uma leoa ferida, sim, mas cujos olhos escuros queimavam com uma inteligência afiada e uma promessa silenciosa de retribuição justa e proporcional. Arrumando os cabelos rebeldes, ela prometeu a si mesma que a próxima vez que os encontrasse, as posições estariam drasticamente invertidas para sempre. Ao cruzar a porta do quarto em passos decididos, ela foi imediatamente interceptada pela enfermeira-chefe, que carregava uma bandeja com novos medicamentos controlados. A senhora de jaleco branco arregalou os olhos alarmada, exigindo que a paciente retornasse imediatamente para o leito, devido ao seu quadro clínico instável, com um tom de voz calmo, porém carregado de uma autoridade inquestionável. Isabela agradeceu os cuidados recebidos e solicitou o termo de alta hospitalar voluntária. Nenhuma instituição no mundo poderia mantê-la confinada agora que as correntes emocionais e legais que a amarravam haviam sido completamente destruídas pela sua firme assinatura final. A enfermeira tentou argumentar, citando os riscos do estresse para a gestação incipiente, mas desistiu ao confrontar o olhar determinado e focado daquela mulher obstinada. Após preencher a papelada burocrática necessária na recepção iluminada, Isabela finalmente caminhou em direção às portas duplas de vidro que davam acesso à rua movimentada. O sol do fim de tarde atingiu seu rosto pálido com uma força revigorante, trazendo consigo o frescor da brisa urbana e novas possibilidades infinitas. O trânsito caótico e o barulho ensurdecedor da metrópole pareceram saudar sua chegada triunfal ao mundo real, onde ela agora reinaria de verdade. Ela ergueu a mão graciosamente, sinalizando para um táxi amarelo que parou quase instantaneamente junto ao meio-fio de concreto, manchado pela poeira da cidade. Ao entrar no veículo, o motorista perguntou o destino com desinteresse rotineiro, recebendo em troca o endereço de um modesto hotel localizado na Zona Sul. Isabela recostou-se no banco de couro desgastado, avaliando mentalmente suas economias pessoais ocultas, que Lucas jamais soube que existiam em contas completamente secretas. Aquele capital inicial seria mais do que suficiente para garantir sua sobrevivência nos próximos meses críticos e financiar o início de seu novo império corporativo e audacioso. Durante o trajeto pelas ruas engarrafadas, a mente inquieta da jovem já traçava os primeiros esboços de um plano magistral de reestruturação de sua vida. Ela precisava criar uma identidade profissional inteiramente nova, uma fachada impenetrável que ocultasse suas origens enquanto ela construía sua reputação como consultora de negócios implacável. O nome Isabela seria enterrado temporariamente junto com seu passado doloroso, dando lugar a uma persona formidável que faria o mundo corporativo tremer de respeito. Ninguém poderia associar a brilhante estrategista que estava prestes a surgir com a ex-nora humilhada e expulsa daquela família extremamente fria e arrogante. O táxi finalmente estacionou diante do edifício simples e discreto, um contraste gritante com a mansão luxuosa onde ela residira durante os últimos 3 anos. Ela pagou a corrida com notas amassadas, pegou sua pequena bolsa, contendo apenas itens essenciais, e caminhou em direção à modesta e silenciosa recepção. O ambiente exalava um cheiro forte de produtos de limpeza baratos, mas para Isabella, aquele lugar representava o santuário perfeito para curar suas feridas invisíveis. O recepcionista entregou-lhe a chave de metal sem fazer perguntas desnecessárias, permitindo que ela desaparecesse nos corredores escuros do estabelecimento bastante acolhedor, trancando a porta do quarto modesto. Ela jogou a bolsa sobre a cama de solteiro e caminhou diretamente até a janela com vista para a rua.
A paisagem urbana lá fora estava sendo engolida pelas sombras da noite que avançava rapidamente, acendendo milhares de luzes artificiais que pontilhavam a escuridão. Ela pousou a mão sobre o vidro frio, sussurrando promessas silenciosas de grandeza e prosperidade para o filho, que carregava como seu maior segredo. Nós vamos construir um reino juntos, meu pequeno guerreiro. E quando eles implorarem por nossa misericórdia, nós mostraremos exatamente o que significa justiça. A exaustão finalmente alcançou seu corpo frágil, forçando-a a deitar-se sobre os lençóis ásperos que cheiravam a amaciante barato e a um isolamento voluntário e estratégico. Fechando os olhos pesados, a imagem do sorriso presunçoso de Dona Beatriz e da covardia silenciosa de Lucas dançou em sua mente por um instante. No entanto, em vez de dor ou ressentimento amargo, essas lembranças serviram apenas como combustível poderoso para alimentar a fornalha ardente de sua incrível ambição. A partir do amanhecer seguinte, a velha Isabela estaria oficialmente morta, abrindo caminho para a lenda corporativa que subjugaria seus inimigos. Os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas da persiana empoeirada, banhando o pequeno quarto do hotel com uma luz dourada e cheia de esperança. Isabela despertou de um sono surpreendentemente profundo e revigorante, sentindo uma clareza mental que a impulsionava a agir imediatamente, sem qualquer espaço para hesitação. O primeiro passo da sua grandiosa jornada exigia o contato imediato com velhos aliados do submundo financeiro, pessoas que deviam favores valiosos à sua genialidade. Ela ligou o modesto computador que trouxera consigo, abrindo canais de comunicação criptografados que a conectariam aos investidores internacionais interessados em talentos obscuros. Seus dedos voavam sobre o teclado negro com a precisão letal de um pianista, executando uma sinfonia complexa e maravilhosamente destrutiva para seus futuros oponentes. A cada mensagem enviada e a cada transferência de fundos roteada por paraísos fiscais, os pilares do seu futuro império iam sendo firmemente estabelecidos em segredo. Ela sorriu ao observar o saldo de suas contas secretas, multiplicando-se gradativamente, um reflexo direto de apostas no mercado financeiro que renderam frutos substanciais durante a madrugada. A Fênix não estava apenas renascendo de suas próprias cinzas. Ela estava forjando suas novas asas em aço inquebrável temperado. 4 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica no quarto frio do hospital, dissolvendo as lembranças dolorosas como névoa ao vento. A metrópole vibrante continuava seu ritmo frenético, mas a mulher que agora caminhava pelos corredores espelhados de um luxuoso arranha-céu era completamente diferente daquela jovem fragilizada de antes. Isabela adotara o nome profissional de Victoria Sterling, construindo uma reputação implacável e formidável no competitivo mundo das reestruturações corporativas de altíssimo nível. Seu semblante sereno e seus olhos calculistas escondiam a dor do passado, substituída por uma determinação inabalável de aço e pura inteligência estratégica. O escritório no 30º andar exalava poder e sofisticação, com janelas panorâmicas que ofereciam uma visão dominadora da cidade que ela agora controlava. Atrás de sua mesa de mogno maciço, um porta-retrato prateado exibia a única fraqueza e a maior força de sua vida, meticulosamente planejada. A fotografia mostrava um garotinho de 3 anos com cabelos escuros e um sorriso radiante, o pequeno Léo, que crescia cercado de afeto e segurança. Ele era o motivo central de sua ascensão meteórica e a razão pela qual ela não permitia que absolutamente ninguém cruzasse o seu caminho. A figura da temida consultora Victoria Sterling era reverenciada e temida em igual medida pelos executivos mais poderosos do implacável mercado financeiro nacional. Seus métodos cirúrgicos para expor fraudes e reerguer impérios falidos a transformaram em uma lenda urbana entre os acionistas desesperados por salvação econômica urgente. Ela jamais concedia entrevistas a revistas de negócios, preferindo manter um véu de mistério espesso sobre sua verdadeira identidade e suas origens até então totalmente desconhecidas. O silêncio absoluto era a sua arma mais contundente, deixando que os resultados estratosféricos de seus projetos audaciosos falassem alto por si mesmos sempre, enquanto o império de Victoria florescia majestosamente.
A tradicional corporação da família de seu antigo marido trilhava um caminho desastroso, rumo à ruína inevitável. Sem a genialidade silenciosa de Isabela para encobrir as terríveis falhas de gestão, os negócios despencaram vertiginosamente em um abismo de dívidas sufocantes e escândalos internos. As ações da empresa familiar desvalorizavam diariamente, assustando investidores históricos que agora exigiam respostas imediatas para o rombo monumental nos cofres, antes tão prósperos. A arrogância desmedida e a falta de visão estratégica cobraram um preço altíssimo, ameaçando destruir décadas de patrimônio construído com muito suor alheio. A imponente Dona Beatriz sentia o solo desmoronar sob seus saltos caros, enquanto caminhava nervosamente pela imensa sala de reuniões da sede corporativa. Lucas, seu filho e presidente nominal da empresa, mantinha os olhos fixos na mesa de vidro. Incapaz de propor uma única solução viável e inteligente, a esposa herdeira bilionária que ele escolhera trouxe prestígio social vazio, mas não o talento administrativo necessário para gerir uma máquina tão gigantesca e muito complexa. A paciência dos credores internacionais havia chegado ao limite máximo e a falência humilhante batia violentamente às portas ornamentadas daquela sede milionária. Durante uma assembleia de emergência terrivelmente tensa, os principais acionistas da companhia exigiram a contratação imediata de uma consultoria externa, independente e extremamente rigorosa. O nome de Victoria Sterling emergiu rapidamente como a única boia de salvação capaz de resgatar aquele navio afundando nas águas profundas do fracasso. Beatriz tentou resistir inicialmente, orgulhosa demais para entregar o controle de sua joia, preciosa a uma pessoa estranha, temendo perder sua cobiçada e centralizada autoridade. Contudo, a pressão implacável do conselho administrativo esmagou sua resistência inútil, forçando a velha matriarca a engolir a própria soberba pelo bem maior. Naquela mesma manhã ensolarada, a porta do luxuoso escritório de Victoria se abriu suavemente, permitindo a entrada de sua assistente pessoal extremamente eficiente. A jovem vestida de preto carregava uma pasta de couro reluzente, contendo o dossiê detalhado do mais novo cliente em potencial clamando por socorro. Ela depositou o pesado documento sobre a mesa de mogno, com uma reverência sutil, informando que o conselho de uma grande corporação implorava urgentemente por uma audiência presencial. Victoria manteve sua expressão inescrutável enquanto observava o selo dourado cravado na capa de couro, um símbolo inesquecível e dolorosamente familiar. O brasão em relevo pertencia exatamente à mesma família que a humilhou e a descartou como lixo naquele quarto de hospital há 4 anos. Um calafrio intenso de antecipação percorreu a espinha de Victoria, enquanto seus lábios perfeitamente pintados de vermelho desenhavam um sorriso predatório e gelado. O destino, com sua ironia sublime e perfeita, estava entregando seus algozes do passado diretamente em suas mãos, amarrados pelo desespero e pela incompetência financeira extrema. Ela folheou as páginas do relatório confidencial lentamente, saboreando cada número em vermelho que gritava a destruição iminente do orgulho de Dona Beatriz. Os gráficos demonstravam um padrão de desvios e investimentos fraudulentos tão grosseiros que ofendiam a brilhante mente analítica da renomada consultora de grandes negócios. Havia rastros claros de corrupção sistêmica que apontavam diretamente para os executivos de confiança da matriarca, evidenciando uma rede podre de nepotismo e cobiça desmedida. Sem sua vigilância constante e suas estratégias defensivas impecáveis do passado, os parasitas internos sugaram cada gota vital da liquidez, outrora abundante da imensa empresa familiar. O cenário era absolutamente caótico, mas para Victoria Sterling representava o tabuleiro de xadrez perfeito para iniciar seu meticuloso e grandioso checkmate. Victoria levantou o olhar afiado para sua assistente, que aguardava pacientemente as ordens com uma postura de respeito absoluto e admirável profissionalismo inabalável. Prepare um contrato com nossos honorários máximos e inclua cláusulas inegociáveis de poder de veto absoluto sobre qualquer decisão financeira tomada pela atual diretoria irresponsável.
Marque a reunião inicial para a próxima terça-feira, exatamente ao meio-dia, e exija a presença física de Dona Beatriz e do presidente Lucas, sem exceções. Quero que eles sintam o desconforto de viajar até o nosso território, antes de eu decidir se salvarei suas vidas patéticas ou não. A ordem foi cumprida com precisão cirúrgica, acionando a engrenagem perfeita de advogados e analistas que compunham a elite da firma da consultora Victoria. Durante os dias que se seguiram, a equipe esquadrinhou cada microdetalhe daquele conglomerado moribundo, armando um arsenal de informações devastadoras e irrefutáveis contra a antiga gestão. A estrategista não deixaria nenhuma margem para erros ou rebeliões. Ela entraria naquela sala de reuniões munida de evidências tão contundentes que aniquilariam qualquer objeção vaidosa. A vingança seria servida fria, em pratos de porcelana refinada, e sob o pretexto inquestionável da legalidade e da suprema competência técnica. Ao retornar para sua cobertura de altíssimo padrão no final da tarde, Victoria despia a armadura de executiva temida e voltava a ser apenas mãe apaixonada. Léo correu em sua direção com os braços abertos, trazendo consigo o calor genuíno e o amor puro que curaram as cicatrizes antigas de seu coração pisoteado. Ela abraçou o menino fortemente, sentindo o perfume infantil que a ancorava à realidade e a lembrava do propósito sagrado de toda a sua luta incansável. Ele era a prova viva de sua vitória suprema, a semente que floresceu no deserto árido da rejeição e prosperou magnificamente contra as adversidades. Enquanto lia uma história para Léo adormecer confortavelmente em seu quarto temático, Victoria observou a semelhança crescente do menino com os traços marcantes de Lucas. O maxilar definido e os olhos expressivos eram heranças inegáveis de um pai biológico que jamais mereceu o título ou a oportunidade de conhecer Lu. No entanto, o espírito corajoso, a inteligência precoce e a alma resiliente de Léo pertenciam inteiramente a ela. Moldados por seu exemplo constante e amoroso, ela cobriu o garoto com cuidado extremo, jurando silenciosamente que o legado dele seria forjado no império limpo que ela estava construindo sem piedade. No silêncio reconfortante da madrugada, acompanhada apenas por uma taça de vinho tinto raro, Victoria revisou mais uma vez o plano audacioso de retribuição e justiça implacável. Ela sabia que a velha Beatriz jamais cederia o poder pacificamente, especialmente para alguém de fora de seu círculo minúsculo de bajuladores aristocráticos de mentalidade pequena. A consultora planejava não apenas salvar as finanças corporativas, mas arrancar pela raiz a influência tóxica daquela família inteira sobre os negócios e os funcionários inocentes. O objetivo real era assumir o controle total, transformando o pesadelo financeiro deles na joia mais valiosa de seu portfólio gigantesco. A manhã de terça-feira despontou cinzenta e chuvosa, criando uma atmosfera sombria que combinava perfeitamente com a tempestade iminente que estava prestes a desencadear. Victoria escolheu seu vestuário com cuidado quase militar, vestindo um terno sob medida de corte impecável na cor preta e sapatos de salto formidáveis. Cada detalhe de sua aparência exalava uma autoridade inata, desde o cabelo meticulosamente preso em um coque elegante até o relógio de platina em seu pulso esquerdo. Ela não precisava de joias chamativas para demonstrar poder, pois sua simples presença dominadora preenchia qualquer ambiente. Antes de pronunciar a primeira palavra, no saguão do edifício luxuoso, Dona Beatriz e Lucas caminhavam com uma mistura evidente de ansiedade esmagadora e um profundo ressentimento por estarem submetendo seus orgulhos. Eles foram escoltados por seguranças discretos até o elevador privativo, que os levariam diretamente à cobertura, onde a misteriosa e reverenciada especialista os aguardava silenciosamente. A matriarca reclamava em sussurros venenosos sobre a audácia daquela mulher em não receber luz na própria sede da empresa familiar, considerando aquilo uma ofensa gravíssima. Lucas, pálido e com olheiras profundas, apenas concordava mecanicamente, ciente de que não possuíam outra alternativa, senão curvar as cabeças perante a especialista. As portas do elevador se abriram silenciosamente, revelando um ambiente de recepção minimalista e opulento que impressionou até mesmo
os olhos esnobes da velha senhora Beatriz. Uma recepcionista polida os encaminhou sem demora para a sala de conferências principal, um espaço formidável cercado por vidros duplos e vistas espetaculares de tirar o fôlego. Os dois visitantes sentaram-se nas cadeiras confortáveis, sentindo a temperatura baixa do ar-condicionado contrastar com o suor frio de pura tensão que começava a surgir. A espera de meros 5 minutos pareceu uma eternidade torturante para aqueles que outrora ditaram as regras absolutas do jogo, exatamente no horário combinado. As pesadas portas de madeira maciça da sala de reuniões foram abertas com movimento firme, rompendo o silêncio denso e sufocante. Victoria Sterling cruzou a soleira, com passos calculados e rítmicos, carregando uma pasta fina e um semblante absolutamente gélido. Desprovido de qualquer emoção visível, o sol repentinamente furou as nuvens lá fora, iluminando os contornos precisos de seu rosto enquanto ela se dirigia para a cabeceira da grande mesa de reuniões. Beatriz e Lucas ergueram os rostos simultaneamente, preparando os cumprimentos falsos que ensaiaram repetidamente antes que o choque devastador os atingisse com força brutal. Os lábios de Lucas tremeram incontrolavelmente e a cor desapareceu do rosto enrugado da velha matriarca ao reconhecerem imediatamente os traços conhecidos da consultora implacável. Apesar da mudança radical no estilo sofisticado, da maquiagem perfeita e da postura intimidadora, a essência do rosto de Isabela permanecia lá, assombrando-os impiedosamente como um fantasma. A mulher que eles expulsaram como indigente inútil era a mesma entidade suprema a qual agora precisavam implorar de joelhos pela salvação de seu império financeiro. O silêncio que se instalou no ambiente foi espesso e cortante como uma lâmina recém-afiada sob o luar sombrio. Bom dia, Dona Beatriz e Senhor Lucas. Iniciou Victoria com voz aveludada, suave e mortalmente profissional. Sem alterar um único músculo do seu semblante focado, acredito que vocês vieram até meu escritório em busca de um milagre financeiro urgente para evitar o desmoronamento completo das fundações da sua outrora respeitada corporação. Sentem-se, por favor, pois temos assuntos cruciais a discutir e o tempo de vocês, diferente do meu que é precioso, está se esgotando rapidamente a cada segundo. O tom desprovido de qualquer surpresa ou emoção provou que ela planejou meticulosamente aquele encontro destrutivo desde o primeiro minuto. Isso deve ser uma piada de péssimo gosto arquitetada por mentes perturbadas, gaguejou Beatriz, batendo a mão trêmula na mesa enquanto tentava recuperar sua postura autoritária falida. Você não é Victoria Sterling. Você é a impostora que arruinou a vida do meu filho e tenta aplicar um golpe sujo para se vingar pateticamente. Eu não permitirei que uma mulher de estirpe inferior tenha acesso aos nossos dados confidenciais ou assuma o controle sobre o patrimônio centenário de nossa sagrada família. A velha se levantou bruscamente, ordenando que Lucas a acompanhasse imediatamente para fora daquele escritório, maldito repleto de mentiras nefastas. Você pode sair por aquela porta agora mesmo e assinar o decreto de falência amanhã pela manhã no tribunal principal, respondeu a consultora com serenidade letal. Meu nome jurídico é Victoria Sterling, a especialista aclamada que o seu conselho de acionistas aterrorizados exigiu contratar para evitar a ruína e a prisão iminentes. Se a senhora prefere permitir que seu orgulho cego destrua o que restou de suas fortunas ilusórias, sinta-se livre para abandonar esta sala confortavelmente refrigerada imediatamente. Lucas continuou paralisado na cadeira macia, alternando o olhar apavorado entre a mãe furiosa e a ex-esposa incrivelmente poderosa. Isabella, por favor, murmurou Lucas, usando o nome proibido com voz fraca que mal foi ouvida, revelando sua incapacidade de gerir crises. Nós precisamos de ajuda urgente. Os bancos bloquearam nossas linhas de crédito e os investidores ameaçam retirar o capital até o final da semana. A mulher lançou-lhe um olhar de desdém tão penetrante que o fez encolher os ombros instintivamente, como um animal assustado buscando esconderijo. Neste ambiente corporativo, dirija-se a mim apenas como Sra. Sterling e foque estritamente nos números apresentados nestes relatórios detalhados. O pânico nos olhos de seu antigo marido
confirmou que todas as projeções catastróficas estavam corretas e maduras para serem usadas como ferramenta implacável. Beatriz parou próximo à porta de vidro, percebendo com clareza que não possuía poder de barganha contra aquela figura magistral que ditava as regras impiedosas. A humilhação de retornar para a mesa pesava toneladas, mas o medo de perder seu status na alta sociedade superou qualquer resistência teimosa restante nela. A velha matriarca engoliu seco e sentou-se vagarosamente, submetendo-se publicamente à autoridade absoluta da nora, que outrora tentou aniquilar completamente. Excelente escolha racional, declarou Victoria, abrindo o dossiê com gestos precisos e deslizando uma cópia do contrato rigoroso em direção à dupla derrotada e incrivelmente trêmula. Este documento exige o repasse imediato e incondicional do controle estratégico e financeiro total do conglomerado para as minhas mãos e para minha equipe especializada. Vocês acatarão todas as minhas determinações de reestruturação profunda, sem questionamento algum, incluindo demissões sumárias de qualquer funcionário suspeito de desvios ilícitos ocultos. Não sou mais a garota assustada do passado e garanto que minhas exigências serão rigorosamente cumpridas até a última vírgula impressa. Enquanto a matriarca assinava o documento, Victoria recostou-se na cadeira de couro com um triunfo silencioso pulsando intensamente. A ironia cósmica de ver seus antigos torturadores rendendo-se às suas ordens era doce, mas aquilo era apenas a fase preliminar do seu plano de justiça verdadeira. A Fênix não apenas retornou das cinzas fumegantes, ela também dominou os céus sombrios. E agora, o verdadeiro acerto de contas iria começar sem misericórdia concebível. O jogo de sobrevivência cruel mudou drasticamente e a Rainha Negra acabou de fazer o seu primeiro e devastador movimento letal. O som agudo da ponta da caneta arranhando vigorosamente o papel espesso ecoou pela sala de reuniões como um trovão silencioso e definitivo. Dona Beatriz jogou o instrumento de escrita sobre a mesa de vidro com uma fúria contida, os olhos faiscando um ódio profundo e venenoso. Victoria recolheu o documento assinado com uma elegância estudada, verificando cuidadosamente cada rubrica e assinatura para garantir a validade jurídica irrefutável do contrato rigoroso. A transição de poder estava oficialmente sacramentada sob o peso da lei, transferindo o destino da família arrogante para as mãos da mulher, que eles tentaram destruir impiedosamente. A matriarca ajeitou a gola do seu blazer caríssimo, tentando recuperar uma migalha da dignidade esmagada durante os últimos minutos de pura humilhação intensa. Não ouse pensar por um único segundo que você venceu esta guerra apenas por assinar este pedaço de papel extorquido sob grave ameaça financeira. Nós permitiremos sua intervenção temporária estritamente para apaziguar os conselheiros histéricos, mas você jamais fará parte da nossa verdadeira elite social e corporativa intocável. Victoria apenas esboçou um sorriso sutil e enigmático, demonstrando que os insultos vazios de Beatriz possuíam a mesma relevância de poeira varrida para debaixo de um tapete. Senhora Beatriz, a sua percepção da realidade continua sendo tão falha e distorcida quanto a administração desastrosa que afundou o seu adorado império secular. Eu não estou minimamente interessada em ingressar na sua roda social decadente, repleta de hipocrisia barata e alimentada por um prestígio que já não existe. Minha única missão aqui é evitar que o mercado financeiro engula os restos mortais de uma empresa que já foi brilhante sob minha orientação discreta. Para provar o meu ponto de vista, demonstrarei agora os 3 erros fatais e primários que os senhores cometeram cegamente nos últimos longos anos. Com um leve toque no painel de controle embutido na mesa de mogno, Victoria escureceu as janelas panorâmicas e ligou o projetor de altíssima resolução. O telão branco revelou gráficos tridimensionais complexos e fluxogramas vermelhos que ilustravam perfeitamente a hemorragia contínua de capital dos cofres da poderosa organização familiar. Lucas arregalou os olhos castanhos, sentindo o ardor da vergonha queimar seu rosto, enquanto observava a própria incompetência sendo dissecada friamente diante da sua ex-esposa. A primeira falha crítica, anunciou a consultora, reside na expansão agressiva e descabida para o mercado asiático sem qualquer estudo de viabilidade financeira sério.
Vocês injetaram bilhões em infraestrutura logística em regiões onde as tarifas de importação e as leis trabalhistas locais devoraram completamente as margens de lucro projetadas. A pessoa responsável por essa estratégia suicida ignorou alertas claros e básicos de flutuação cambial, resultando em um prejuízo acumulado assustador em tempo recorde absoluto. Beatriz engoliu seco, pois fora exatamente o seu sobrinho favorito quem liderara o Comitê de Expansão Internacional, agraciado com bônus milionários mesmo, entregando um fracasso retumbante. Victoria notou o desconforto evidente da velha mulher e atacou impiedosamente a ferida aberta com a precisão de um cirurgião experiente e letal. O sobrinho prodígio da senhora não possui sequer a capacidade intelectual para gerenciar uma barraca de limonada, muito menos um orçamento internacional de tal magnitude. A segunda falha imperdoável envolve a quebra proposital de contratos de exclusividade com nossos antigos fornecedores de matéria-prima em favor de empresas terceirizadas duvidosas. Essas novas parcerias não apenas entregaram materiais de qualidade significativamente inferior, como também inflaram os custos operacionais em níveis absurdos para justificar comissões ocultas e ilegais. Lucas abaixou a cabeça derrotado, ciente de que havia assinado essas aprovações cegamente sem ler as letras miúdas dos documentos apresentados pelo primo. A terceira e mais perigosa falha, continuou Victoria com um brilho cortante nos olhos escuros, é a fraude escondida nos balanços patrimoniais do último trimestre. Vocês utilizaram manobras contábeis amadoras para esconder o tamanho real das dívidas imediatas, enganando acionistas e configurando um grave crime financeiro de âmbito nacional. Se as autoridades decidirem auditar essas contas adulteradas na próxima semana, o Sr. Lucas sairá desta sala algemado e diretamente para uma cela carcerária suja. A menção de prisão fez a matriarca prender a respiração intensamente, o terror genuíno substituindo rapidamente a arrogância em seu rosto, subitamente muito pálido. Você não tem provas concretas de nenhuma dessas acusações levianas, protestou Lucas com uma voz trêmula e esganiçada. Tentando defender a honra inexistente de sua gestão, os documentos apresentados são baseados em projeções manipuladas para nos intimidar e justificar os seus honorários absurdamente exorbitantes perante os olhos dos acionistas desesperados. A consultora apertou outro botão no controle remoto metálico, substituindo os gráficos coloridos por cópias digitalizadas de e-mails internos confidenciais e transferências bancárias altamente incriminatórias. As assinaturas eletrônicas do presidente e dos diretores estavam claramente estampadas em cada página, destruindo qualquer tentativa patética de negar as evidências inegáveis e irrefutáveis ali presentes. Eu possuo acesso irrestrito a todos os servidores secretos da sua companhia desde a madrugada de hoje, graças ao contrato de confidencialidade previamente assinado. Cada mensagem apagada, cada nota fiscal forjada e cada transação internacional suspeita já está seguramente armazenada nos cofres digitais criptografados da minha própria equipe investigativa. Não tentem insultar a minha inteligência negando os fatos, pois a negação contínua apenas me forçará a expor essas provas devastadoras ao público ainda hoje mesmo. Dona Beatriz sentou pesadamente na cadeira acolchoada, sentindo as pernas fraquejarem diante do abismo aterrador que se escancarou subitamente sob os seus pés luxuosos. O que você quer de nós, Isabella? Sussurrou Beatriz, abandonando o orgulho pela primeira vez e utilizando o nome que jurou jamais pronunciar em voz alta. Se você pretende nos destruir completamente, por que aceitou o contrato milionário para salvar a empresa da falência iminente que os jornais tanto anunciam nas capas? A vingança pura e simples seria entregar esses relatórios comprometedores aos promotores públicos e assistir confortavelmente à queda humilhante da nossa grandiosa dinastia de camarote. Victoria cruzou as mãos sobre a mesa imponente, avaliando o desespero cru e autêntico que emanava dos rostos aterrorizados daquelas duas figuras incrivelmente minúsculas e patéticas. Destruir vocês seria um exercício tedioso e extremamente rápido, algo que não me traria nenhuma satisfação pessoal verdadeira ou retorno financeiro adequado para meus padrões. Eu prefiro reconstruir esta corporação gigante a partir das cinzas,
moldando-a ao meu próprio gosto impecável e expurgando cada parasita incompetente que vocês abrigaram nela. Durante os próximos 6 meses, serei a ditadora absoluta deste conglomerado, com o poder supremo de demitir, contratar e reestruturar cada setor, sem qualquer interferência familiar, e a minha primeira ordem executiva entra em vigor exatamente neste segundo, mudando drasticamente o rumo de todas as operações cruciais da sede. O seu estimado sobrinho será sumariamente demitido hoje à tarde, sob a acusação justa e documentada de negligência grave e desvio doloso de fundos corporativos. Além disso, os cartões de crédito corporativos de toda a diretoria executiva, incluindo os seus e os da sua nora fútil, estão permanentemente cancelados e bloqueados. Não haverá mais viagens de jatos particulares para paraísos fiscais, jantares em restaurantes caros, pagos pela empresa, ou reformas suntuosas em escritórios, que não produzem absolutamente nada. Lucas tentou intervir em defesa da esposa herdeira, mas calou-se imediatamente ao receber um olhar gélido e paralisante de Victoria. Você está ultrapassando os limites do bom senso, rosnou Beatriz, sentindo o sangue ferver de raiva e indignação perante o confisco de seus amados privilégios luxuosos. Nós somos os maiores acionistas majoritários. Temos o direito inalienável de usufruir dos benefícios que a fundação dos meus antepassados proporcionou durante tantas gerações sucessivas e prósperas. A resposta da consultora cortou o ar como um chicote afiado, repleta de uma autoridade feroz, que ecoou fortemente por todos os cantos da espaçosa sala envidraçada. Vocês perderam esses direitos no momento exato em que transformaram o esforço de milhares de trabalhadores suados em um caixa eletrônico para bancar futilidades pessoais intermináveis. A partir de amanhã, o Sr. Lucas desocupará a sala da presidência majestosa e cederá o espaço para a instalação permanente da minha equipe de analistas. O cargo de presidente figurativo será mantido apenas para fins de fachada midiática tranquilizadora, enquanto as decisões verdadeiras serão tomadas exclusivamente no meu novo escritório central. Exijo também que todas as senhas de acesso aos cofres digitais me sejam entregues antes do pôr do sol, garantindo o meu domínio total sobre as finanças. Aqueles que ousarem resistir às minhas determinações ou tentarem ocultar documentos serão reportados diretamente às autoridades policiais, sem nenhum aviso prévio. O silêncio reinou novamente no ambiente tenso, quebrado apenas pelo zumbido discreto do projetor de imagens e pela respiração acelerada dos 2 executivos acuados e perplexos. A percepção esmagadora de que haviam entregado as chaves do castelo dourado para a pessoa mais letal do universo financeiro finalmente afundou em suas mentes perturbadas. Victoria levantou-se graciosamente de sua cadeira confortável, alisando imaginárias rugas em seu terno preto impecável, indicando de forma muito clara que aquela reunião brutal havia terminado definitivamente. Não tenho mais tempo a perder com lamentações inúteis ou explosões emocionais desnecessárias, pois o verdadeiro trabalho de limpeza pesada começa agora. Os advogados da minha firma acompanharão os senhores até o saguão principal e entregarão as diretrizes de conduta que devem ser rigorosamente seguidas pelas próximas semanas. Recomendo fortemente que leiam cada página com extrema atenção, pois eu não tolerarei deslizes comportamentais ou tentativas fúteis de rebelião nos corredores da minha mais nova empresa. A consultora desligou o equipamento eletrônico com um toque seco, mergulhando a sala temporariamente na penumbra agradável, antes de abrir novamente as cortinas automáticas das janelas panorâmicas. A luz do sol iluminou o seu sorriso predador e triunfante, enquanto a dupla derrotada levantava-se lentamente, movendo-se com a letargia de condenados. Enquanto eles caminhavam rumo à pesada porta de madeira, Lucas hesitou e virou o rosto abatido, procurando algum traço de compaixão no olhar impenetrável de sua ex. Eu sinto muito por tudo que aconteceu no passado, murmurou o homem fraco, a voz carregada de um arrependimento tardio e profundamente patético aos ouvidos de Victoria. A mulher parou de arrumar seus papéis confidenciais e fixou seus olhos intensos nos dele, demonstrando uma ausência absoluta de sentimentos em relação àquele indivíduo desprezível ali. Suas desculpas atrasadas
possuem o mesmo valor de uma moeda falsificada, Lucas, e elas não compram sequer um segundo da minha misericórdia ou da minha preciosa atenção. O único conselho amigável que darei é que você aprenda a abaixar a cabeça e acatar ordens de quem possui a inteligência que lhe falta tão tragicamente. Saia logo daqui e vá comunicar à sua adorável mãe que o reinado de abusos e negligência acabou de ser exterminado permanentemente por minhas próprias mãos implacáveis. Lucas assentiu mecanicamente e deixou a sala, carregando o peso esmagador de um fracasso monumental nas costas curvadas e profundamente envergonhadas pela humilhação suprema sofrida naquela longa manhã. Victoria permaneceu sozinha no ambiente luxuoso, sentindo uma onda de satisfação pura e merecida inundar seu peito blindado por anos. O telefone celular em seu bolso vibrou suavemente, quebrando o silêncio restaurador e chamando-a de volta para os compromissos inadiáveis de sua vida pessoal e intensa. Era uma mensagem da babá de Léo, acompanhada de uma foto radiante do menino, segurando um desenho colorido que ele havia acabado de pintar com grande entusiasmo. O coração de gelo derreteu instantaneamente ao contemplar a imagem inocente de seu filho precioso, o verdadeiro tesouro que ela protegeu das garras venenosas daquela família amaldiçoada. Por você, meu pequeno rei, eu conquistarei cada pedaço deste território hostil e transformarei este campo de batalha em um reino próspero. Com o espírito renovado e focado, a executiva acionou sua assistente através do interfone moderno, ordenando a convocação imediata da equipe de auditores forenses e de segurança. Os lobos famintos do mercado achavam que a empresa familiar está Nessibos, mas eles desconheciam a ferocidade inigualável da nova protetora instalada. Victoria Sterling marcharia pelos corredores daquela corporação majestosa como uma rainha guerreira implacável, cortando cabeças corruptas e estabelecendo uma nova era de prosperidade baseada na eficiência pura. Aqueles que duvidassem de sua capacidade seriam esmagados sob o peso de sua inteligência brilhante e inquestionavelmente perigosa para os inimigos. A guerra corporativa estava declarada de forma oficial e o campo de batalha seria manchado com o orgulho destroçado dos acionistas e diretores de caráter duvidoso e sujo. Ela revisou os últimos relatórios pendentes, preparando as estratégias afiadas que implementaria logo nas primeiras horas do dia seguinte, dentro das muralhas da companhia de seus grandes rivais. O desafio de reerguer as finanças colapsadas era instigante, mas o verdadeiro prêmio consistia na ruína moral dos parentes que ousaram desprezar a mãe do seu próprio herdeiro. Ninguém escaparia da lâmina afiada da justiça perfeita que Victoria havia forjado pacientemente no fogo intenso do abandono e da dor profunda. Os primeiros passos foram dados com sucesso e maestria, garantindo o controle total sobre a infraestrutura e paralisando qualquer manobra evasiva dos antigos comandantes corruptos e profundamente arrogantes. O relógio na parede majestosa marcou o fim daquela reunião crucial que mudaria o destino de milhares de pessoas dependentes da estabilidade da gigante corporação, até então mal administrada. A especialista recolheu seus pertences, ajeitou a gola impecável de seu terno e caminhou em direção à saída de vidro, pronta para assumir seu trono recém-conquistado. O passado sombrio tentou enterrá-la viva, mas desconhecia completamente o fato de que ela era uma semente perfeitamente resistente. Ao descer pelo elevador privativo de alta velocidade, a consultora sentiu a adrenalina percorrer suas veias como uma eletricidade revigorante que afastava qualquer traço residual de imenso cansaço. Ela sabia perfeitamente que o sobrinho favorito de Beatriz não aceitaria a demissão humilhante de forma dócil e silenciosa, preparando inevitáveis armadilhas covardes e conspirações baratas nos bastidores escuros. O homem era uma cobra venenosa, acostumada a usar subornos e ameaças veladas para calar auditores curiosos e manipular os resultados das assembleias mensais com extrema e absoluta facilidade. Contudo, ele jamais havia enfrentado uma predadora formidável como Victoria, cujos instintos afiados superavam largamente as táticas rasteiras de um mero herdeiro mimado e desesperado. Ao cruzar as portas giratórias do gigantesco e imponente saguão comercial, o brilho intenso do sol poente
iluminou o sorriso frio que adornava o rosto angelical e vingativo. O carro blindado negro já a aguardava no meio-fio, com o motorista uniformizado, mantendo a porta aberta em um gesto de respeito profundo e absoluta submissão profissional. A majestosa e implacável Victoria Sterling sentou-se no banco macio de couro legítimo, fechando os olhos por um breve instante para saborear o gosto maravilhoso da primeira vitória. A caçada corporativa mais sanguinária da década apenas começou e ela estaria firmemente na linha de frente, liderando o massacre monumental. A alvorada pintou o horizonte com tons metálicos, enquanto Victoria atravessava as grandes portas de vidro da sede corporativa principal. O ambiente outrora marcado pela letargia complacente de funcionários apadrinhados agora, vibrava com uma tensão elétrica e um medo palpável de demissões sumárias. Ela caminhava com a postura inabalável de uma predadora letal, os saltos ecoando como tambores de guerra pelo saguão suntuoso de mármore italiano importado. A equipe de auditores forenses já ocupava o andar da presidência, transformando o espaço luxuoso em uma verdadeira trincheira militar, preparada para esmiuçar cada registro financeiro obscuro daquela gestão profundamente desastrosa e corrupta. O alvo principal desta ofensiva inicial era Rafael, o sobrinho bajulador que Dona Beatriz protegia com uma cegueira incrivelmente obstinada. O jovem executivo ostentava um cargo de diretoria sênior, cujas responsabilidades reais eram inversamente proporcionais ao seu salário astronômico e aos bônus injustificados. Victoria sabia perfeitamente que as raízes da corrupção sistêmica se entrelaçavam ao redor do Departamento de Compras Internacionais, que ele comandava com mão de ferro. Os primeiros relatórios preliminares revelaram um esquema sofisticado de empresas fantasmas criadas exclusivamente para superfaturar insumos vitais e desviar milhões de dólares diretamente para contas secretas localizadas em paraísos fiscais inacessíveis. Enclausurado em seu escritório, repleto de obras de arte caríssimas, Rafael suava frio enquanto tentava destruir documentos comprometedores em uma máquina trituradora. A notícia da demissão sumária ainda não havia sido oficializada publicamente, mas os corredores fervilhavam com sussurros sobre a tempestade iminente que a nova diretora trazia. Ele pegou o telefone criptografado com as mãos trêmulas, ligando freneticamente para seus comparsas ocultos, em uma tentativa desesperada de apagar os rastros digitais remanescentes. No entanto, a voz do outro lado da linha informou que todos os servidores externos foram repentinamente bloqueados por um ataque cibernético massivo e incrivelmente preciso. A porta do escritório de Rafael foi escancarada sem qualquer aviso prévio, revelando a silhueta intimidadora de Victoria, ladeada por 2 seguranças particulares robustos. O triturador de papel continuava mastigando as folhas avidamente, emitindo um zumbido mecânico que denunciava o pânico absoluto do jovem diretor flagrado em pleno desespero. Ela caminhou lentamente até a mesa bagunçada, desligando a máquina ruidosa com um gesto calmo e encarando o sobrinho de Beatriz com olhos de predador faminto. Suas tentativas de destruir as provas documentais chegam tragicamente atrasadas, pois minha equipe já possui cópias digitais autenticadas de cada contrato fraudulento que você assinou recentemente. Você não possui a autoridade legal para invadir a minha sala ou confiscar os meus pertences privados sem uma ordem judicial devidamente assinada. Eu sou um membro direto da família fundadora e exigirei a sua expulsão imediata desta companhia por quebra de protocolo e assédio moral corporativo. Rafael tentava projetar uma aura de confiança inabalável, mas o tremor em sua voz e o suor escorrendo por sua testa traíam o seu pavor interno. A consultora sorriu de forma gélida, retirando um envelope pardo de sua pasta executiva e jogando-o sobre a mesa com uma força desdenhosa impressionante. Este envelope contém a sua carta de demissão por justa causa, assinada com tinta fresca e amparada pelo contrato de reestruturação plena que sua tia assinou ontem. Além disso, incluía extratos bancários detalhados das suas contas sediadas em ilhas caribenhas, demonstrando o fluxo exato do dinheiro roubado da empresa familiar. Aconselho que você recolha os seus objetos pessoais irrelevantes e desocupe este prédio nos próximos 10 minutos, acompanhado por meus seguranças devidamente instruídos.
Caso tente criar um espetáculo constrangedor no saguão principal, a polícia econômica será imediatamente acionada para efetuar a sua prisão em flagrante delito gravíssimo. Derrotado e desprovido de qualquer argumento viável para refutar as evidências contundentes apresentadas de forma tão brutal, Rafael obedeceu às ordens caladamente. Ele empacotou algumas fotos emolduradas e objetos de decoração ostentosos, sob o olhar vigilante e implacável dos guardas de segurança, imensos e silenciosos. Victoria observou a saída vergonhosa do parasita engravatado, sentindo uma satisfação profunda ao arrancar a primeira erva daninha que asfixiava o jardim daquela empresa. A eliminação rápida do sobrinho favorito enviaria um recado claro a todos os outros gestores corruptos de que a era da impunidade absoluta havia terminado de maneira definitiva. A notícia da expulsão sumária de Rafael caiu como uma bomba de alto impacto no luxuoso condomínio fechado, onde a família matriarcal residia isolada. Dona Beatriz estilhaçou uma taça de cristal caríssima contra a parede da sala de estar ao receber o telefonema desesperado do seu sobrinho amado. Lucas assistia à cena com uma passividade medrosa, incapaz de oferecer qualquer solução tática que pudesse conter o avanço avassalador da sua implacável ex-esposa. A velha senhora convocou uma reunião secreta de emergência com os membros mais obscuros do Conselho Administrativo para planejar um contra-ataque sorrateiro contra a intrusa. Nós precisamos arruinar a reputação intacta desta mulher insolente antes que ela destrua completamente a nossa influência sobre as finanças essenciais do nosso império. Beatriz ditava as regras com os olhos injetados de raiva, sugerindo a contratação de jornalistas sensacionalistas para plantar notícias falsas sobre o passado da executiva. O plano envolvia forjar provas de que Victoria praticava extorsão contumaz contra seus clientes anteriores, criando um escândalo midiático de proporções gigantescas e irreparáveis. Eles acreditavam cegamente que uma campanha difamatória bem orquestrada forçaria o Conselho Geral a rescindir o contrato draconiano, assinado no dia anterior sob imensa pressão. Na manhã seguinte, as colunas de fofocas empresariais amanheceram repletas de artigos venenosos, insinuando práticas ilícitas graves por parte da renomada consultora financeira Intocável. Manchetes em negrito questionavam a origem de sua fortuna meteórica, mencionando fontes anônimas que a acusavam de chantagem corporativa sistemática e desvio de verbas. O telefone da recepção central do novo escritório de Victoria começou a tocar incessantemente, com dezenas de repórteres ávidos, exigindo declarações oficiais sobre os boatos incendiários. O ambiente tornou-se caótico e opressivo, exatamente como a velha matriarca vingativa havia meticulosamente planejado em sua mansão protegida da realidade externa cruel. Alheia ao desespero aparente de sua equipe de assessores de comunicação, suando frio, Victoria saboreava seu café expresso forte com uma serenidade perturbadora. Ela lia as matérias difamatórias em seu tablet de última geração, exibindo um sorriso presunçoso que confundia os analistas presentes na ampla sala envidraçada. Eles estão utilizando táticas de guerrilha amadoras baseadas no desespero cego de quem não possui munição verdadeira para um confronto intelectual digno de nota. A consultora acionou imediatamente o seu chefe de segurança cibernética, ordenando um rastreamento completo da origem dos e-mails enviados aos jornalistas corruptos do portal de notícias. O talento extraordinário de sua rede de inteligência não demorou a apresentar resultados irrefutáveis. Em menos de 2 horas de intensas buscas virtuais, os endereços de IP utilizados para enviar os dossiês falsificados foram facilmente rastreados até os servidores da própria residência oficial da arrogante Dona Beatriz. Além disso, os hackers de Victoria interceptaram registros de transferências bancárias ilegais destinadas aos repórteres que assinaram as matérias sujas publicadas naquela fatídica manhã tensa. O contra-ataque estava montado com uma perfeição cirúrgica invejável e a especialista preparou-se para destruir a credibilidade da matriarca publicamente de uma vez por todas. Victoria Sterling convocou uma coletiva de imprensa extraordinária no auditório principal da empresa, atraindo centenas de jornalistas sedentos por sangue e explicações escandalosas surpreendentes. Ela subiu ao palco iluminado, vestindo um terno branco imaculado,
que contrastava fortemente com a escuridão das acusações cruéis jogadas sobre os seus ombros. Com uma oratória impecável e uma postura de realeza moderna, a consultora refutou cada vírgula das calúnias, apresentando gráficos auditados de seus verdadeiros casos de sucesso. O silêncio no imenso auditório lotado tornou-se absoluto enquanto ela projetava no telão imenso os dados rastreados pela sua brilhante equipe de investigação. As informações que circularam hoje pela manhã são o fruto podre de uma campanha difamatória orquestrada pelos mesmos parasitas que afundaram esta gigantesca corporação. Neste telão, vocês podem observar os comprovantes de pagamento efetuados pela senhora Beatriz aos supostos jornalistas investigativos que publicaram aquelas mentiras ridículas e grotescas. Os flashes das câmeras dispararam freneticamente, capturando a evidência irrefutável do crime de calúnia e suborno corporativo cometido pela outrora respeitada matriarca da alta sociedade. A armadilha, elaborada com tanto cuidado, retornou como um bumerangue mortal e inescapável, atingindo a testa da mentora intelectual com um impacto devastador absoluto. Os canais de televisão interromperam suas programações habituais para transmitir a coletiva de imprensa ao vivo, ampliando o escândalo humilhante para proporções inimagináveis anteriormente. No conforto ilusório de sua mansão, Beatriz assistia à transmissão com o rosto transfigurado pelo horror genuíno de ver seu nome atirado na lama. Lucas caminhava de um lado para o outro na sala luxuosa, lamentando a estupidez da mãe e prevendo a prisão iminente de todos os familiares. A tentativa desesperada de desacreditar a consultora apenas consolidou ainda mais o poder supremo de Victoria perante a opinião pública, e os acionistas assustados, após o espetáculo midiático triunfal e esmagador, a consultora retornou ao seu escritório blindado, com uma energia revigorante, pulsando intensamente em suas veias determinadas. A vitória pública neutralizou a oposição externa ruidosa, permitindo que os auditores forenses mergulhassem profundamente nos registros mais obscuros do núcleo financeiro da empresa. Eles encontraram um labirinto intricado de fraudes contábeis antigas, que se estendiam por quase uma década. Muito antes de sua própria chegada àquela família amaldiçoada, os desvios serviam para financiar a vida dupla de Lucas em cassinos clandestinos e os caprichos caríssimos das filhas caçulas da senhora Beatriz Fútil. A sujeira acumulada debaixo dos tapetes persas milionários era consideravelmente mais nojenta e extensa do que as estimativas iniciais e pessimistas haviam ousado apontar. O rombo nos cofres ultrapassava a marca de dezenas de milhões, ameaçando as pensões de aposentadoria de milhares de funcionários honestos e extremamente dedicados. Victoria sentiu um ódio gelado substituir a satisfação puramente técnica, alimentando um desejo de justiça que transcendia a sua vingança pessoal, longamente desejada. Aquela dinastia parasitária estava destruindo ativamente o ganha-pão de famílias inteiras, e ela faria questão de expurgar cada célula corrompida desse organismo gravemente doente. Durante a calada da noite insone, ela estruturou um relatório confidencial mastodôntico, contendo as provas incontestáveis de evasão de divisas e formação de quadrilha. Cada página estava assinada digitalmente com selos de autenticidade incontestáveis, garantindo que nenhum advogado habilidoso do país pudesse anular os documentos nos tribunais exigentes. A sua obra-prima destrutiva estava finalmente concluída, pronta para ser detonada no momento mais oportuno e humilhante possível para os velhos inimigos de seu passado. Ela guardou o pendrive vermelho em um cofre oculto em seu escritório, como quem guarda o coração pulsante de uma vítima perigosa. No dia seguinte, Lucas apareceu inesperadamente no saguão de acesso exclusivo da presidência, exigindo conversar com a especialista em um tom de súplica vergonhosa. O homem parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2 dias intensos, as olheiras fundas denunciando a absoluta privação de sono e profundo remorso. Victoria concedeu-lhe a entrada apenas para apreciar o desespero cru exalando de cada poro daquele indivíduo que outrora ela jurou amar incondicionalmente no altar. Ele sentou-se na cadeira de couro diante da mesa imponente, esfregando as mãos nervosamente, enquanto evitava o contato visual direto com a mulher formidável.
Nós estamos dispostos a devolver cada centavo que foi desviado de forma irregular ao longo dos últimos anos, se você encerrar essas terríveis investigações. Lucas implorava com a voz embargada pelas lágrimas não derramadas, prometendo a venda imediata de propriedades de luxo para cobrir o rombo colossal descoberto. Ele ofereceu até mesmo a renúncia voluntária do seu cobiçado cargo decorativo, em uma tentativa patética de evitar a humilhação colossal da exposição criminal pública. A mulher ouviu a confissão de culpa velada com um semblante impenetrável, avaliando friamente a debilidade assustadora do caráter do seu covarde ex-marido. A sua oferta ingênua chega tarde demais e desprovida de qualquer valor prático para o mercado, que exige punições severas e prisões exemplares imediatas. Devolver o dinheiro roubado de forma tão vil não apaga os anos de falsificação de documentos e nem restaura a confiança perdida dos investidores assustados. Você e a sua adorável mãe cavaram as próprias sepulturas corporativas quando decidiram subestimar a inteligência alheia e brincar com o sustento de inocentes incautos. A justiça verdadeira não negocia acordos amigáveis com predadores acuados pelo medo, e eu garanto que vocês experimentarão o peso brutal da lei. A rejeição gélida cortou as últimas esperanças de Lucas, como uma foice afiada decepando o trigo podre em uma colheita desastrosa e absolutamente fracassada. Ele levantou-se da cadeira com passos trôpegos e incertos, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto abatido que outrora foi estampado em revistas famosas. O ex-presidente nominal caminhou em direção à porta de saída, arrastando consigo a certeza esmagadora de que o império familiar estava irremediavelmente extinto agora. Victoria acompanhou a sua saída patética com os olhos, sentindo que o cerco letal ao redor da velha Dona Beatriz estava estrategicamente se fechando. A consultora financeira de elite pegou o telefone interno e discou rapidamente o ramal do chefe do seu valioso e temido departamento jurídico privado. Prepare as petições e encaminhe todos os relatórios auditados diretamente para os procuradores do Ministério Público Federal, especializados em grandes crimes financeiros corporativos. A tempestade final precisa ser perfeitamente sincronizada com a próxima Assembleia Geral de Acionistas, onde a matriarca tentará o seu último golpe desesperado e ilusório. A voz imponente e perfeitamente controlada de Victoria determinava o compasso impiedoso da marcha fúnebre que encerraria aquele longo e sombrio capítulo do seu passado, com os comandos implacáveis devidamente emitidos. Ela caminhou até a ampla janela de vidro e contemplou o horizonte infinito da metrópole banhada em ouro. O sol começava a se pôr suavemente, refletindo nas superfícies envidraçadas dos prédios vizinhos e criando uma atmosfera de encerramento de um grandioso ciclo. O pensamento viajou para longe dali, buscando conforto inocente no pequeno sorriso do seu valioso e amado filho que aguardava em seu lar. O futuro de Léo estava sendo pavimentado com os destroços retorcidos das ambições corruptas, daqueles que a trataram como poeira invisível na estrada da vida. O império da arrogância vacilava perigosamente à beira do colapso completo, e a empurrada final e letal seria desferida muito em breve pela protagonista. Os inimigos rastejavam cegamente em um labirinto escuro e claustrofóbico que a própria Victoria Sterling projetou e construiu ao redor deles, com maestria impressionante. A noite abraçou a cidade ruidosa com sua escuridão reconfortante, enquanto a estrategista preparava o palco majestoso para o ato mais catártico de todos. A lâmina afiada e justa estava polida, pronta para decapitar a cobra matriarcal venenosa no meio de toda a alta sociedade deslumbrada. O desespero constante transformou a rotina de Lucas em uma verdadeira e torturante caminhada, cega sobre um imenso campo minado repleto de perigos. Após a humilhante rejeição no escritório luxuoso, o homem passou a perseguir silenciosamente os passos diários da implacável consultora financeira pela grande metrópole. Ele acreditava cegamente que, apelando para uma falsa nostalgia romântica do passado, conseguiria amolecer o coração de pedra da sua genial ex-esposa. Suas madrugadas insones eram preenchidas por reflexões tardias sobre a burrice colossal de ter trocado um diamante raro e valioso por bijuterias baratas. Em uma ensolarada manhã de sábado, a vigilância obsessiva do executivo derrotado
finalmente produziu um resultado inesperado e profundamente devastador para sua mente. Lucas estacionou seu carro esporte discreto do outro lado da rua arborizada, que margeava um dos parques mais exclusivos e luxuosos da cidade. Ele observava atentamente Victoria, passeando com um carrinho de sorvete, exibindo um sorriso maternal e genuíno que há muitos anos não via nela. A curiosidade mórbida o empurrou para fora do veículo confortável, caminhando sorrateiramente por entre as árvores frondosas para conseguir uma visão muito mais nítida. O sangue congelou imediatamente nas veias do homem quando ele conseguiu focar os olhos perfeitamente na figura incrivelmente vibrante do pequeno menino sorridente, a criança de 4 anos que corria livremente pelo gramado verde. Ostentava os mesmos cabelos escuros e o exato formato de rosto dele. Aqueles traços marcantes eram uma verdadeira cópia em miniatura do próprio Lucas durante sua distante infância, uma semelhança impossível de ser negada racionalmente. O impacto visual dessa imensa e inquestionável revelação fez com que o herdeiro fracassado perdesse o equilíbrio momentaneamente, apoiando-se em um tronco áspero. O choque absoluto roubou todo o fôlego dos pulmões do homem falido, substituindo o oxigênio por uma mistura sufocante de remorso e fascinação. A linha do tempo montava um quebra-cabeça macabro em sua cabeça confusa, apontando diretamente para aquela fatídica internação hospitalar há 4 anos. Isabela havia assinado o papel maldito de divórcio, carregando no próprio ventre o seu único herdeiro biológico. Ilegítimo sem dizer uma palavra, ele havia abandonado não apenas uma esposa brilhante e extremamente dedicada, mas também o próprio filho-sangue do seu sangue no momento mais cruel, tremendo incontrolavelmente sob o sol radiante daquela manhã de sábado maravilhosa. Lucas recuou tropeçando em seus próprios passos desajeitados e cheios de pavor. Ele precisava compartilhar essa descoberta monumental com a matriarca imediatamente, sabendo que a notícia mudaria drasticamente as peças daquele jogo corporativo extremamente violento. O motor do carro esportivo roncou alto, quando ele acelerou de volta para a mansão isolada, ignorando todos os limites de velocidade das ruas. A revelação sobre o garotinho inocente representava a última cartada desesperada para uma dinastia decadente e preste a ser varrida da alta sociedade. Dona Beatriz ouvia o relato afobado e caótico de seu filho trêmulo, com os olhos castanhos arregalados em uma mistura de incredulidade e cobiça. As palavras ecoavam pela suntuosa sala de estar como uma bomba atômica, detonando os restos de sanidade que ainda habitavam aquela mansão silenciosa. Nós temos um neto biológico e legítimo caminhando por aí, sussurrou a velha mulher, os dedos enrugados apertando firmemente os braços da poltrona de couro. A imagem da ruína iminente foi subitamente substituída pela ilusão de poder usar o pequeno garoto como um escudo humano perfeitamente inquebrável e valioso. O instinto predatório da matriarca ressurgiu das cinzas instantaneamente, convertendo o pavor paralisante em uma energia manipuladora letal e altamente focada em resultados. Ela ordenou a contratação imediata e sigilosa da melhor agência de detetives particulares do país para rastrear cada movimento da criança e da mãe. A velha arrogante planejava construir um dossiê falso acusando Victoria de negligência materna severa e instabilidade emocional grave para conseguir a guarda judicial. Se a consultora inabalável amava tanto aquele pequeno e valioso menino, ela certamente entregaria o império corporativo em troca de mantê-lo em segurança. Durante os 3 dias seguintes, a rotina pacífica de Victoria e Léo foi silenciosamente invadida pelas lentes invisíveis dos espiões mercenários, altamente treinados. Cada passeio no parque, cada ida ao supermercado gourmet e cada trajeto para a escola exclusiva foram meticulosamente registrados em fotografias de altíssima resolução. Contudo, a equipe de segurança de elite, que protegia a executiva de perto, detectou rapidamente a presença dos curiosos indesejados circulando pelo bairro chique. O chefe da guarda pessoal informou imediatamente a sua patroa sobre os abutres que rondavam as imediações da luxuosa cobertura, onde viviam tranquilamente, sentada em seu vasto escritório blindado. Victoria observava os relatórios de contra-inteligência com um sorriso tão frio
que poderia congelar as chamas. Ela sempre previu que o segredo de Léo seria inevitavelmente descoberto em algum momento crucial dessa guerra, por dominação corporativa intensa e suja. O amadorismo da família do seu antigo marido apenas apressou o confronto direto, que ela vinha preparando silenciosamente ao longo desses 4 anos. Eles estão cavando o fundo do poço com as próprias unhas imundas e cheias de luxúria, murmurou a estrategista brilhante para si mesma. Calmamente, o inevitável e tenso embate ocorreu em uma tarde chuvosa e cinzenta de quinta-feira, transformando a atmosfera da sede em chumbo derretido. Dona Beatriz marchou majestosamente pelos corredores da presidência, recém-reformada, ignorando os protestos educados das secretárias executivas que tentavam bloquear o seu caminho abusivo. Ela empurrou as pesadas portas duplas de madeira maciça com uma força surpreendente para sua idade avançada. Invadindo o santuário da sua maior inimiga, Victoria não demonstrou a menor surpresa. Apenas continuou digitando no seu notebook moderno, enquanto a matriarca se posicionava arrogantemente no centro da sala. Você escondeu o meu neto de mim de forma maldosa e criminosa durante 4 longos anos, disparou Beatriz, com uma voz teatralmente embargada. A velha mulher ensaiou arduamente aquela postura de avó sofredora e injustiçada, tentando projetar uma imagem de fragilidade que jamais pertenceu ao seu caráter. Nós temos direitos legais e inalienáveis sobre aquele menino precioso e maravilhoso que carrega o sangue nobre da nossa linhagem histórica em suas veias. Eu exijo que você entregue a guarda completa do pequeno Léo para nossa família imediatamente. Caso contrário, eu a destruirei nos tribunais. A executiva encerrou a digitação, fechou lentamente a tela do notebook e ergueu o olhar afiado como uma adaga diretamente para a velha intrusa. A senhora possui uma habilidade cômica e realmente patética de reescrever o passado para se adequar às suas ilusões de grandeza vazias e falidas. Eu não escondi o meu filho de ninguém. Eu apenas o protegi do ambiente altamente tóxico, podre e criminoso, que vocês chamam de lar. Aquele papel de divórcio que você me obrigou a assinar na cama de hospital foi o maior presente que a vida poderia me oferecer. Beatriz avançou um passo ameaçador em direção à mesa majestosa de mogno, colocando sobre o vidro temperado uma pasta repleta de documentos falsificados habilmente. Nós possuímos laudos psiquiátricos assinados por profissionais renomados e muito bem pagos, atestando que você sofre de delírios graves e profunda sociopatia corporativa crônica. Os juízes destas varas de família são velhos amigos íntimos da minha dinastia rica, e eles não hesitarão em tirar a criança de suas garras. Devolva o nosso patrimônio intacto e assine um acordo confidencial agora mesmo. E talvez eu permita que você visite o menino aos domingos. Uma risada musical, elegante e absolutamente assustadora, escapou dos lábios pintados da mulher de negócios implacável e magistral perante a ameaça tosca da velha. Você realmente acredita que eu cheguei ao topo deste império financeiro bilionário sem antecipar e neutralizar cada mísero e estúpido movimento dos meus inimigos? Os laudos forjados que você gastou fortunas para comprar já foram interceptados e denunciados ao Conselho de Medicina Federal nesta mesma e chuvosa manhã. Os médicos corruptos que aceitaram os seus subornos astronômicos já estão perdendo os registros e as licenças profissionais. Enquanto nós conversamos amigavelmente aqui, a palidez doentia atingiu violentamente o rosto arrogante da matriarca, que viu a sua cartada final e desesperada ser dizimada com uma facilidade humilhante. O terror cru tomou conta da mente da velha, quando ela percebeu que havia subestimado catastroficamente o alcance do poder brutal da sua ex-nora. Victoria levantou-se da sua poltrona executiva com a graça de um tigre em pleno bote, circundando a grande mesa para ficar cara a cara. O menino pertence única e exclusivamente a mim, e ele jamais será usado como moeda de troca para salvar bandidos amadores da prisão certa. Dona Beatriz tremia dos pés à cabeça, sentindo a aura de poder esmagadora e intimidadora que emanava daquela mulher formidável e intensamente destemida. Lucas entrou correndo na sala presidencial esbaforido, tentando amparar a mãe visivelmente abalada antes que ela sofresse um colapso cardíaco fulminante e fatal ali mesmo. Por favor,
Isabella, não seja tão cruel ao ponto de separar uma família desesperada que apenas quer consertar os erros imperdoáveis do longo passado. Eu serei o pai presente e incrivelmente zeloso que ele merece ter. Apenas nos dê uma pequena chance para provar nosso valor humano. Crueldade foi expulsar uma mulher doente e grávida do hospital sem o menor pingo de decência, empatia ou humanidade em seus corações escuros. A sua tentativa medíocre de invocar o título de pai é uma ofensa grave contra o amor puro que eu construí com muito suor. Léo não é uma tábua de salvação mágica para redimir as almas apodrecidas daqueles que fracassaram miseravelmente em todos os aspectos éticos da vida. Saiam imediatamente da minha sala limpa, pois o ar exala um cheiro repugnante e intolerável de covardia. Sempre que vocês abrem essas bocas imundas, o choro patético do herdeiro fracassado quebrou o silêncio fúnebre do grande ambiente corporativo, enquanto ele abraçava os ombros magros e trêmulos da mãe. A velha Beatriz finalmente compreendeu a extensão monumental de sua própria e irrecuperável ruína, perdendo as riquezas e a chance de abraçar seu neto. Eles foram enxotados do edifício majestoso pelos mesmos seguranças que antes prestavam continência reverente à outrora poderosa e absolutamente intocável dinastia nobre da região. Victoria retornou para sua cadeira e observou a chuva forte e impiedosa lavar o asfalto lá fora através das grandes janelas panorâmicas limpas. A ameaça ilusória sobre a guarda do pequeno tesouro foi aniquilada sem piedade. Mas a insolência da família, ao tentar usar o menino, exigia punição. A consultora abriu uma gaveta secreta travada biometricamente, retirando o pendrive vermelho, contendo as provas definitivas e avassaladoras dos crimes financeiros, imensos deles. A paciência esgotou-se completamente, e a fase de tortura psicológica lenta foi substituída pelo instinto primitivo de executar o golpe fatal com maestria. Ela marcou no calendário a data da próxima Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária, o cenário perfeito para apresentar o grandioso e letal espetáculo. A sua equipe de advogados lobos já estava alinhada estrategicamente com as autoridades competentes federais para garantir que não houvesse qualquer rota de fuga. A Procuradoria Econômica analisou as provas contundentes e assinou todos os mandados de prisão preventiva, que permaneceriam em absoluto e mortal sigilo até lá. O plano era arrancar publicamente a máscara de cidadãos honoráveis que Beatriz e Lucas exibiam nas revistas de luxo para enganar investidores e parceiros. A glória imensa da queda espetacular de seus antigos torturadores aplacaria a fúria justiceira de seu imenso espírito guerreiro para todo o sempre. A mãe amorosa que brincava de super-heróis com o filho nos finais de semana também era a algoz implacável do mundo obscuro corporativo. As duas faces daquela mulher formidável coexistiam em uma simbiose perfeita, garantindo a proteção intransigível do seu santuário doméstico e amado contra invasores gananciosos. Léo nunca precisaria lidar com o fardo tóxico de carregar o sobrenome de mentirosos, pois a sua identidade estava ancorada na força de Victoria. Ela blindou o garoto do ataque rasteiro da velha com uma barreira de chamas que incinera qualquer tolo atrevido que tente cruzar a fronteira. As horas do relógio avançavam em direção ao dia do julgamento final inevitável e glorioso, enchendo o coração blindado com uma antecipação doce e vibrante. A rainha do tabuleiro reorganizou suas peças letais brilhantemente, cercando os reis adversários e completamente indefesos em uma teia mortal e impossível de escapar. Eles plantaram a semente do ódio com as próprias e sujas mãos, e agora colheriam a tempestade devastadora do caos absoluto e da miséria. A tempestade corporativa mais terrível de todas aguardava pacientemente a Assembleia para estraçalhar a mentira que era aquela família arrogante e mesquinha. Victoria não recuaria sequer 1 milímetro do seu grandioso e imensamente elaborado planejamento tático mestre, destinado à purificação do seu glorioso mercado e setor. O garoto inocente permaneceria longe da sujeira daquela guerra sangrenta, protegido no castelo que ela ergueu sozinha, usando a dor intensa como principal combustível. Cada lágrima reprimida naquele hospital vazio e frio agora seria cobrada integralmente.
acrescida de pesadíssimos juros mortais acumulados sob o manto sagrado da justiça inabalável, o verdadeiro cheque-mate estava prestes a acontecer diante das câmeras, e o mundo inteiro aplaudiria de pé e sem restrições a rainha insuperável. O majestoso salão de convenções do hotel mais luxuoso da cidade fervilhava com a energia densa e sufocante da imensa e aguardada Assembleia Geral. Centenas de acionistas vestindo ternos escuros ocupavam as fileiras de poltronas aveludadas, murmurando nervosamente sobre o destino incerto da gigantesca corporação que sustentava suas fortunas. O ar-condicionado potente não conseguia dissipar o suor frio que brotava nas testas dos investidores assustados com os recentes escândalos estampados nos noticiários matinais. Todos aguardavam ansiosamente a aparição da mulher lendária que prometeu salvar seus preciosos dividendos ou afundar o navio de uma vez por todas, exatamente às 10 horas em ponto. As portas imensas do fundo do salão se abriram majestosamente para revelar a figura imponente da consultora implacável. Victoria Sterling caminhou pelo corredor central banhada pelas luzes intensas dos lustres de cristal caríssimos, ostentando um terno vermelho sangue que exalava perigo letal. Cada passo ritmado de seus saltos agudos ecoava como uma marcha fúnebre para os velhos tiranos que ainda ousavam respirar o ar daquele ambiente corporativo. A multidão abriu caminho respeitosamente, reconhecendo a aura de poder absoluto e inquestionável que acompanhava a nova rainha daquele imenso tabuleiro de xadrez financeiro. Nos assentos reservados para a diretoria de honra, Dona Beatriz e Lucas suavam copiosamente, enquanto tentavam manter uma fachada patética de controle e dignidade. A velha matriarca havia convocado secretamente alguns jornalistas sensacionalistas para ocuparem o fundo do salão, preparando o palco para o seu último e rasteiro ataque. Ela planejava usar a pressão pública e a comoção emocional para desestabilizar a executiva de gelo diante de todos os acionistas cruciais para a votação. O desespero cego transformou a senhora arrogante em uma fera acuada e incrivelmente burra. Pronta para cometer o erro final de sua vida inútil, Victoria subiu ao palco iluminado com a graça de um felino caçador e ajustou o microfone metálico com movimentos precisos e maravilhosamente calculados antes. Bom dia a todos os senhores e senhoras que confiaram o seu rico patrimônio a esta instituição que agora respira por aparelhos de suporte vital. Nos últimos meses, a minha equipe trabalhou exaustivamente para mapear as hemorragias financeiras que quase levaram este império secular à falência humilhante e totalmente irreversível. Hoje, nós votaremos as medidas drásticas e necessárias para extirpar o tumor maligno que corroeu as fundações da nossa empresa durante décadas de negligência. Antes que a consultora pudesse apresentar o primeiro slide de sua apresentação técnica impecável, Beatriz levantou-se abruptamente de sua cadeira macia e gritou: "Eu exijo a palavra imediatamente como a maior acionista individual e viúva do fundador visionário que construiu cada tijolo deste imenso prédio com suor. Vocês estão sendo cegamente manipulados por uma mulher calculista e monstruosa que usurpou o controle da minha família, usando táticas de chantagem emocional suja. Ela roubou o meu único neto verdadeiro e o escondeu de nós apenas para satisfazer um desejo doentio de vingança contra o meu filho." O salão inteiro mergulhou em um silêncio chocado, enquanto os repórteres no fundo da sala começaram a disparar os flashes de suas câmeras freneticamente. Beatriz avançou até a beira do palco, encenando o papel dramático de avó, destroçada com lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto pálido e enrugado. Esta impostora que se intitula Victoria Sterling na verdade Isabella, a ex-mulher do meu filho Lucas, que forjou uma nova identidade completamente mentirosa. Ela quer destruir o nosso legado financeiro e nos chantagear para que nunca possamos abraçar a criança inocente que carrega o nosso sangue sagrado. Lucas levantou-se logo em seguida, apoiando as mentiras nojentas da mãe, com uma expressão ensaiada de profunda dor e sofrimento humano falso. Eu implorei para que ela me deixasse ver o meu garoto, mas ela exigiu que nós entregássemos a presidência da corporação em troca desse direito. Nós viemos hoje para desmascarar esse monstro corporativo e pedir a ajuda de vocês
para remover essa tirana do comando das nossas valiosas finanças familiares. Por favor, não permitam que uma mulher tão amarga e sem coração continue governando o nosso glorioso futuro com mãos de ferro e muito ódio. Os murmurinhos confusos e agitados tomaram conta das fileiras de acionistas perplexos com a revelação bombástica e extremamente pessoal jogada no meio da assembleia. A tentativa de manipular a narrativa apelando para os sentimentos familiares mais básicos parecia estar causando uma breve e perigosa hesitação na plateia rica. Os jornalistas anotavam furiosamente cada palavra venenosa proferida pela dupla decadente, farejando o sangue fresco de um escândalo midiático sem precedentes na história corporativa nacional. O teatro barato e melodramático parecia ter alcançado o seu objetivo mesquinho de paralisar momentaneamente a marcha implacável do grandioso progresso empresarial. No centro do palco majestoso, Victoria permaneceu imóvel como uma estátua de mármore perfeitamente esculpida. Observando o espetáculo deprimente com absoluta e fria indiferença, ela não recuou um único milímetro, não alterou a respiração, calma, e nem permitiu que um mero traço de fúria manchasse o seu rosto lindo, quando os gritos histericamente ensaiados da velha matriarca finalmente começaram a perder a força. A consultora esboçou um sorriso perigosamente cortante e mortalmente sereno. O tempo para brincadeiras infantis e novelas baratas havia acabado e o momento da execução pública gloriosa estava prestes a começar de forma brutal. Agradeço imensamente à senhora Beatriz pela sua excelente performance teatral amadora, que infelizmente não possui relevância alguma para os balanços financeiros que importam hoje. É verdade que no passado obscuro e distante, eu fui casada com o seu filho extremamente covarde e que carrego um herdeiro forte comigo. Contudo, tentar usar uma criança inocente como escudo humano para encobrir os crimes assustadores que vocês cometeram contra estes investidores é algo puramente repulsivo se a família deseja expor os seus segredos mais sujos diante das câmeras. Eu serei a guia perfeita neste passeio infernal pelo seu verdadeiro lixo. Com um estalar de dedos afiado e sonoro, Victoria sinalizou para a sua equipe técnica localizada na cabine de controle no andar superior escuro. O telão gigantesco nas costas da executiva brilhou com uma intensidade ofuscante, substituindo as projeções monótonas de lucro por uma tela vermelha de alerta máximo. Centenas de documentos oficiais, extratos bancários internacionais e cópias de e-mails internos confidenciais começaram a rolar vertiginosamente sob o olhar perplexo de todos os presentes. O dossiê mastodôntico que a equipe de auditores forenses preparou exaustivamente estava sendo exposto de forma cruel e definitiva para o mundo julgar. O silêncio retornou ao grande salão, mas agora era o silêncio denso e aterrador de quem contempla um desastre natural colossal e muito destrutivo. Os investidores prenderam a respiração enquanto analisavam os números chocantes das contas secretas em paraísos fiscais ligadas diretamente aos membros da ilustre família fundadora. Os desvios criminosos sistemáticos drenaram dezenas de milhões de dólares das contas de reserva da empresa, justificando o colapso estrutural que todos temiam amargamente enfrentar. A imagem projetada de uma velha bondosa foi estilhaçada em 1000 pedaços, revelando a verdadeira face demoníaca de uma ladra de colarinho branco desprezível. Observem com atenção as assinaturas digitais brilhando neste documento enorme e irrevogável, que autorizou o superfaturamento gigantesco na compra de materiais básicos da nossa fábrica. A rubrica que validou este crime hediondo pertence à mulher que acabou de chorar misérias falsas, implorando pela guarda de uma criança pura e amada. O sobrinho queridinho dela operava o esquema de empresas fantasmas, enquanto Lucas assinava os relatórios falsificados para pagar dívidas obscenas em mesas de jogos ilegais. Vocês foram enganados, roubados e humilhados por anos, sustentando o luxo de parasitas que nunca trabalharam um único dia de suas vidas. Um rugido de indignação uníssona e furiosa ergueu-se das cadeiras aveludadas, abafando completamente qualquer tentativa fraca de defesa por parte da matriarca exposta. Dona Beatriz tentou balbuciar justificativas, sem sentido, mas a sua voz falhou miseravelmente diante do tribunal implacável, formado por centenas de pessoas lesadas financeiramente.
Ela se agarrou à gola do seu blazer perfeitamente costurado, sentindo o ar fugir dos pulmões enquanto o pânico gélido e verdadeiro dominava o seu corpo. As luzes cruéis dos flashes das câmeras agora registravam a ruína moral e a destruição total do prestígio centenário da sua família mesquinha. Lucas correu em direção ao palco enorme, levantando as mãos em um gesto de rendição vergonhoso e inútil perante o massacre inegável das provas exibidas. Eu não sabia da extensão desses desvios horrorosos. Eu fui manipulado pela minha própria mãe e por aquele primo ganancioso que destruiu tudo o que tínhamos. Ele tentou jogar a culpa na velha mulher que o idolatrava, demonstrando a sua completa falta de honra e o seu caráter verdadeiramente minúsculo e desprezível. A plateia respondeu com vaias ensurdecedoras, repudiando o covarde mentiroso que afundou o barco e tentou fugir como um rato nojento. A chantagem ridícula envolvendo a ameaça de tomar o meu filho amado ocorreu exatamente no dia em que eles descobriram o andamento dessas pesadas auditorias. Eles queriam forçar a minha saída prematura e destruir essas provas irrefutáveis para continuar sugando o sangue vital desta enorme corporação que nós tentamos salvar. Eu jamais permitiria que o pequeno Léo, um menino de inteligência brilhante e coração nobre, crescesse perto dessa escória corrompida e desprovida de qualquer moralidade humana. A verdadeira proteção materna é expurgar o mal pela raiz, garantindo que o criminoso pague pelos seus pecados em celas úmidas. A justiça não é apenas um conceito abstrato que nós lemos nos pesados livros de direito. Ela é uma lâmina que deve cortar a carne apodrecida. Victoria proferiu as palavras com a convicção inabalável de uma divindade punitiva e absolutamente imparcial, descendo dos céus para realizar a limpeza necessária no inferno. Neste exato momento crucial para a nossa sobrevivência, os advogados desta companhia estão protocolando formalmente o pedido de expulsão definitiva da família de todos os quadros administrativos e, para coroar este dia de renascimento, eu preparei uma pequena surpresa especial para os nossos amáveis e ilustres visitantes ladrões, como se a sua voz comandasse o próprio destino do universo inteiro. As portas duplas localizadas nos fundos do imenso salão foram subitamente escancaradas com violência. Um batalhão de agentes da Polícia Federal e da Divisão de Crimes Econômicos marchou pelo tapete vermelho, vestindo uniformes táticos e ostentando mandados de prisão brilhantes. O barulho das pesadas botas militares caminhando em sincronia mortal silenciou a plateia em fúria, criando um clima de reverência absoluta diante do poder do Estado verdadeiro. O plano magistral da estrategista formidável atingia o seu clímax supremo e inquestionável, entregando os pecadores imundos diretamente ao purgatório merecido. O delegado encarregado daquela gigantesca e sigilosa operação subiu os poucos degraus até a área reservada e confrontou diretamente a dupla congelada pelo terror paralisante absoluto, Senhora Beatriz e Senhor Lucas. Os senhores estão presos em flagrante delito pelos crimes gravíssimos de fraude contábil, evasão de divisas e formação de quadrilha organizada. Vocês têm o direito de permanecer em absoluto silêncio, pois qualquer palavra que disserem será usada impiedosamente contra vocês nos tribunais rigorosos do nosso amado país. As algemas metálicas e geladas brilharam sob as luzes intensas do local, prontas para aprisionar os pulsos que roubaram tantas riquezas. Um grito rasgado, histérico e desprovido de qualquer resquício de elegância, escapou da garganta enrugada da matriarca, enquanto os policiais ríspidos forçavam os seus braços debilitados. Não encostem em mim. Eu sou uma mulher intocável da mais alta classe e destruirei a carreira de cada um de vocês. Amanhã, bem cedo pela manhã, a velha debatia-se inutilmente, chutando o ar e xingando com palavras de baixo calão que revelavam a podridão da sua alma, extremamente arrogante, e agora arruinada. As câmeras de televisão filmaram detalhadamente a queda patética da rainha de papelão, transmitindo o seu desespero humilhante para o país inteiro. Lucas não ofereceu resistência alguma. Desabando de joelhos sobre o tapete felpudo e chorando compulsivamente, enquanto o metal frio travava os seus pulsos trêmulos e suados, ele ergueu os olhos vermelhos e cheios de lágrimas sinceras na direção do palco imponente, buscando desesperadamente um mínimo olhar de pena de sua gloriosa ex-mulher. Isabella, por favor,
Não permita que o nosso filho adorado me veja sendo arrastado para a cadeia como um criminoso comum e repulsivo. Victoria olhou fixamente para o nada, tratando as súplicas patéticas do homem destruído com a mesma indiferença que dispensaria a um inseto incômodo pisoteado. Os acionistas presentes no imenso salão não aguentaram mais segurar a pressão contida e explodiram em uma salva de palmas estrondosa. Eufórica e cheia de profundo alívio, eles aplaudiam não apenas a prisão dos parasitas que quase destruíram as suas rendas, mas reverenciavam a mente brilhante da salvadora inabalável e extremamente corajosa que os libertou. Victoria Sterling tornou-se uma lenda viva naquele instante exato, a mulher formidável que expurgou o mal sistêmico e blindou a empresa com seu talento absurdo e magistral. A tempestade tenebrosa passou definitivamente e a promessa inquebrável de um futuro glorioso brilhava intensamente no horizonte, agora finalmente desimpedido. Quando os criminosos foram finalmente arrastados para fora do salão, sob os xingamentos intensos da multidão ensandecida, a executiva bateu levemente no microfone, exigindo absoluto silêncio imediato. Solicito agora que procedamos com a votação oficial e imediata para destituir permanentemente os membros aprisionados e liquidar as suas ações restantes para pagar as enormes multas pendentes. O processo de limpeza pesada foi executado perfeitamente e, a partir deste segundo, nós iniciaremos a construção de uma estrutura inabalável, transparente e altamente lucrativa para todos. O mar de mãos levantadas e acenos efusivos confirmou a aprovação unânime e maravilhosa das propostas extremamente austeras da genial consultora. A assembleia foi encerrada com um brinde simbólico de águas gasosas e sorrisos confiantes de investidores que recuperaram a esperança na prosperidade abundante e certa da corporação grandiosa. Victoria recolheu os seus relatórios e desceu do palco majestoso com passos tranquilos, sentindo o peso sombrio de 4 anos de ressentimento evaporar completamente de sua alma leve, o fantasma do quarto de hospital, o cheiro de antisséptico e a humilhação covarde do documento de divórcio assinado não possuíam mais qualquer poder destrutivo sobre a sua brilhante mente. Ela os reduziu a meras cinzas, espalhando-as pelo chão frio, para que fossem esquecidas para todo sempre. O batalhão de repórteres tentou cercá-la na porta principal do suntuoso evento luxuoso, buscando declarações exclusivas e polêmicas sobre a prisão escandalosa e humilhante de seus antigos algozes. A consultora dispensou a mídia frenética com um simples e elegante aceno de mão e um sorriso enigmático. Protegida pelo seu cordão de seguranças de elite formidável e leal, o trabalho estava concluído. A justiça fora servida em uma bandeja de prata polida e a rainha não devia explicações extras ao mundo barulhento e superficial lá fora. A vingança, quando executada com frieza, precisão e paciência, tem o doce sabor do mais refinado néctar dos deuses antigos. Ao entrar no banco de trás do seu carro blindado preto e imponente, ela encostou a cabeça no couro macio e respirou fundo o ar deliciosamente perfumado e purificado. Motorista, por favor, leve-me diretamente para casa, pois eu tenho uma promessa muito importante para cumprir ao menino mais maravilhoso de toda a nossa incrível face da terra. As luzes da cidade cintilavam lindamente sob o pôr do sol majestoso, refletindo o fim de um capítulo longo e o início glorioso de uma imensa paz. A guerra sanguinária estava vencida, o reino estava protegido, e a verdadeira dona do império finalmente reinava absoluta.